Segundo escreveu João, o capítulo é o de número 9. João, capítulo de número 9. Momento que você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos Vicente, grande líder, homem de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, sua digníssima esposa, que junto estão fazendo uma grande obra aqui no Brasil Novo. Também quero louvar a Deus pela vida do presbítero Joélio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também o presbítero Célio e o diácono Irapuã, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. Corpo de obreiro, Deus abençoe vocês. Também a minha esposa, cantora Érica Caetano, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. A versão que eu estou usando é a NVI, está escrito: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 2: seu discípulo lhe perguntara: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aqui é uma pergunta. Versículo 3: disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Versículo 7: então disse-lhe: vá e lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que acostumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outro dizia: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Tomam seus assentos, adorando e glorificando em nome de Jesus. Se a banda puder me ajudar, fica à vontade, em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, Igreja Seleta do Senhor, nós acabamos de ler uma passagem bíblica bastante conhecida de toda a congregação, onde o livro de João é composto de 21 capítulos, 879 versículos. João, que é citado na Bíblia, o discípulo que Jesus amava. No Antigo Testamento, Moisés é citado, Davi é citado o homem segundo o seu coração. Enoque, o homem que andou com Jeová, e Jeová tomou para si mais. João é citado na Bíblia, o discípulo que Jesus amava. João, que segundo Eusébio de Cesareia, foi jogado na caldeira de óleo fervente, mas nada aconteceu com João, porque a mão do Senhor estava com ele. João, que escreveu o Evangelho de João, a primeira epístola, segunda, terceira epístola universal de João e o livro do Apocalipse. Diz a Bíblia que João, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 11, diz a Bíblia que João Batista, testificando por Jesus, ele vai dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu, mas todo que creu no seu nome tem o direito ou o poder de ser chamado filho de Deus. Nessa guisa de introdução diz a Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 19, a Bíblia diz que os judeus de Jerusalém enviaram sacerdote e levita para perguntar quem era João Batista. Nessa guisa de introdução, primeiro, quem eram os judeus de Jerusalém? Eram aqueles que formavam o Sinédrio, que tinha cerca de 71 pessoas. Segundo,
Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que trabalhavam na parte de fora do templo de Jeová. Eram aqueles que carregavam a arca da aliança, eram aqueles que eram porteiro, eram aqueles que entoavam louvor a Jeová. Terceiro, os sacerdotes. Os sacerdotes eram aquele que sacrificava, acendia a luz do candelabro, oferecia incenso ao Senhor. Diz a Bíblia que eles vão perguntar quem era João Batista. A Bíblia diz que perguntaram: tu és o Cristo, Elias, profeta? A Bíblia diz que João Batista, ele vai responder as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que os enviados eram dos fariseus. E a Bíblia diz que eles, olhando para João Batista, ele disse: se tu não é o Cristo, nem Elias e nem profeta, por que batiza? Diz a Bíblia que João Batista disse: há um entre vós que vocês não conhecem, que eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. A Bíblia diz que isso aqui aconteceu em Betânia, do outro lado aonde João estava batizando. Diz a Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 29. A Bíblia diz que João Batista, ele vendo o Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia que João Batista disse: esse é aquele que eu se referi, que veio depois de mim e existe antes de mim. Eu vim batizar com água para que ele fosse revelado em Israel. Observe que o batismo de João era batismo de arrependimento, só que com Jesus foi diferente, porque Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. O batismo de Jesus foi para que ele fosse revelado em Israel. E a Bíblia Sagrada diz que João Batista disse: e aquele que me enviou disse, aquele que você vê o Espírito descer como uma pomba e permanecer sobre ele, este batiza com Espírito Santo. João Batista disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Diz a Bíblia que no dia seguinte, novamente, a Bíblia diz que João Batista, ele vendo Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que André e o outro discípulo que seguia Jesus, que seguia João Batista, agora começou a seguir Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse: o que vocês querem? Ele disse: mestre, aonde está hospedado? Diz a Bíblia que eles viram, e era por volta das 4 da tarde. A Bíblia diz que agora André encontra seu irmão Simão. Ele diz: encontramos o Messias. A Bíblia diz que André, ele vai levar o seu irmão Simão até Jesus. Sabe o que é que eu aprendo? Que eu e você devemos andar com André, porque quem anda com André é diferente. André diz: vamos lá na Assembleia de Deus em Brasil Novo, porque lá Jeová tem uma palavra. Vamos para o culto de ensino, porque lá Jeová tem uma poderosa palavra. Quem anda com André é diferente. Jeová está dizendo: eu estou tirando a má amizade e estou apresentando é André. Quem anda com André é diferente. Jesus me trouxe nessa noite para te dizer: eu estou apresentando André na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na sua casa. Eu estou apresentando é André. Aí a Bíblia diz, e não é eu, a Bíblia diz que quando Jesus agora encontra Simão, ele diz: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, traduzindo Pedro. A Bíblia diz que Jesus partiu para a Galileia, e a Bíblia diz que Jesus, encontrando Filipe, ele disse: siga-me. A Bíblia diz que André, Filipe e Pedro era da cidade de Betsaida. A Bíblia diz que quando Filipe encontra Natanael, ele disse: encontramos aquele que os profetas profetizaram e Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré,
filho de José. Sabe o que é que eu aprendo? Quer encontrar Jesus? É só abrir as Santas Escrituras. Não, eu vou falar isso aqui novamente. Quer conhecer Jesus? É só abrir as Santas Escrituras. A Bíblia diz que agora Filipe disse, encontramos aquele. A Bíblia diz que Natanael disse: porventura pode vir algo bom de lá? A Bíblia diz que Filipe disse: venha e veja. A Bíblia diz que quando Jesus encontra Natanael, ele disse: eis aí um verdadeiro israelita, aonde não há falsidade. A Bíblia diz que Filipe disse: da onde tu me conhece? Disse Jesus: antes que Filipe te chamasse, rapaz, eu te vi debaixo de uma figueira. Não, vou falar isso aqui novamente. Antes que Filipe te chamasse, rapaz, eu te vi debaixo de uma figueira. Levanta as duas mãos lá no alto, levante, tocando no céu pela fé, porque Jesus está dizendo: eu vi o teu choro, eu vi o teu sofrimento, eu vi quando você disse: Deus, eu vou parar, eu não vou aguentar. Só que Jesus está dizendo: eu cheguei primeiro. Antes que você pensasse em parar, Jesus está dizendo: eu cheguei primeiro. Antes que você pensasse em jogar tudo para o alto, Jeová está dizendo: eu cheguei primeiro. Antes que você pensasse em abandonar esse casamento, Jeová está dizendo: eu cheguei primeiro. Eu te vi, rapaz. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele viu quando lançaram Jeremias na cisterna. Jeová está dizendo: eu vi o teu sofrimento, eu vi o teu choro, mas Jeová está dizendo: eu estou mudando o cenário dessa história. Eu te vi, rapaz. Teve gente que disse: vai ter choro, vai ter abandono. Jeová está dizendo: vai ter alegria, vai ter restauração. Eu cheguei primeiro. O choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria vem pelo amanhecer. Jeová está dizendo: eu te vi, rapaz. Aí tem gente que diz: Deus me abandonou. Que prova é essa? A luta está grande. Jeová está dizendo: eu estou trabalhando, rapaz, na tua vida, na tua casa. Deixa eu trabalhar, eu estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Eu estou trabalhando, rapaz. Aí a Bíblia diz que Natanael disse: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Disse Jesus: eu digo a verdade, que vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Eu lembrei de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó pega uma pedra, faz de travesseiro e dorme. Ele vê uma escada que é da terra até o céu, e anjo subia e anjo descia, e o Todo-Poderoso estava no topo da escada. Era Jeová dizendo: quando o anjo descia, era para resolver os problemas de Jacó, e quando ele subia com a resposta. Jeová está dizendo: a tua oração foi ouvida. Tem coisas boas chegando aí. Vamos para a Bíblia. Diz a Bíblia que Jesus e os seus discípulos é convidado para a festa de casamento, capítulo 2 de João. E segundo João, Jesus vai agora fazer o seu primeiro milagre e transforma a água em vinho. Diz a Bíblia que quando Jesus sai agora da festa de casamento, ele vai para o templo. E a Bíblia diz que ele vê com seus olhos, fazendo a casa de Deus comércio. Disse Jesus: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Sabe o que eu aprendo? Primeiro, o templo de Jeová é lugar da pregação da sua palavra. Segundo, é lugar de oração. Terceiro, é lugar de entoar louvor a Jeová. A Bíblia diz, capítulo de número 3 de João, a Bíblia diz que agora Jesus, um fariseu Nicodemos, doutor da lei, vai ter com Jesus à noite.
E a Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, ele disse: mestre, nós sabemos que Deus é contigo, porque ninguém faz esse milagre se Jeová não for com ele. Ele foi elogiar Jesus, só que ninguém ganha Jesus com elogios. Jesus, olha, eu digo a verdade, que para vocês ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. A Bíblia diz que Nicodemos não vai entender. Disse: mestre, o homem vai nascer do ventre da sua mãe novamente? Jesus disse: tu é mestre em Israel, rapaz, e não entende? Eu digo a verdade, que para vocês ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. O que é criado para a carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem para onde vai e nem para onde vem. É todos aquele que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele disse mais: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Todo-Poderoso. Sabe que eu aprendo? Que para eu e você ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E quem nasceu de novo é diferente. Quem nasceu de novo perdoa, quem nasceu de novo ama, quem nasceu da água e do Espírito é diferente. Mas ele me magoou, ela me maltratou, mas eu nasci da água, eu nasci do Espírito, rapaz. Para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Jeová está dizendo: para ver o reino dos céus tem que nascer de novo, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito Santo de Jeová. Jeová está dizendo: quem nasceu de novo ama, quem nasceu de novo perdoa, quem nasceu de novo é diferente, rapaz. Quem nasceu de novo, ele vai seguir o exemplo de José. Fizeram de tudo para acabar com José, mas a Bíblia diz que quando Jacó morre, diz a Bíblia, que agora os seus irmãos vão enviar um mensageiro até ele e diz: José, teu pai antes de morrer pediu para você perdoar os seus irmãos. Aí a Bíblia Sagrada diz que José não responde, chora. A Bíblia diz que eles vão até José. Diz a Bíblia que agora José, olhando para ele, disse: porventura eu estou no lugar de Deus? Vocês fizeram mal, Deus transformou em bem. Segura, agora eu vou cuidar de vocês e vou cuidar também dos seus filhos. Quem nasceu da água e do Espírito é diferente, rapaz. A Bíblia diz, capítulo de número 4 de João, diz a Bíblia que Jesus vai ter encontro com a mulher samaritana e muda o quadro da história. Capítulo de número 5 diz a Bíblia que Jesus cura o aleijado do tanque de Betesda. Capítulo de número 6 diz a Bíblia, Jesus multiplica pão e peixe. Capítulo de número 7 diz a Bíblia, e no versículo de número 37, no último dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Capítulo de número 8 diz a Bíblia que Jesus agora perdoa aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Capítulo de número 9 diz a Bíblia que a Bíblia diz que Jesus, passando, viu um cego de nascença. A Bíblia diz que os discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para o nome de Jeová ser glorificado. Primeira lição que aqui eu aprendo, que tem coisas que eu e você passa, não é porque você pecou, não é porque você falhou, é para o nome do Senhor ser glorificado. Aí tem gente que diz: está pagando o que fez, isso é colheita. Jeová está dizendo: isso está acontecendo, é para o meu nome ser glorificado. Levanta a mão para o alto, levanta, que eu estou da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é conhecida pela pregação da sua palavra. Jeová está dizendo: tudo isso está acontecendo, é para o meu nome ser glorificado na tua vida. Jeová está dizendo: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, eu, o Senhor, estou trabalhando na tua vida, rapaz. Abriram a boca e disseram: é colheita, está pagando o que
fez, mas Jeová está dizendo: eu permiti isso, é para o meu nome ser glorificado. A Bíblia diz que Jó, cheio de marca, ferido, Jó quebrado, olharam para Jó e disseram: Jó, confessa o teu pecado, rapaz, tu pecou. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. E Jó quebrado, Jó cheio de marca, mas Jó adorou. Pregador Caetano, mas para que serve as marcas? Para você dizer: eu fui para a guerra, mas saí vitorioso de lá. Jeová te prepara, tudo isso está acontecendo, adora. Adora, porque Jeová está dizendo: é você adorando e eu todo-poderoso trabalhando. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Eu estou sentindo que o homem da cruz do meu está aqui neste lugar. Tem coisas que você está passando, não é colheita, é para o nome de Jesus ser glorificado, rapaz. Segunda lição. A Bíblia diz: façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui se refere à morte. Segunda lição: façamos a obra do Senhor. Tem gente que não tem mais prazer de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que não têm mais amor para fazer a obra de Jeová. Mas levanta a mão para o alto que eu vou profetizar pela palavra. Eu profetizo que nesta noite você vai voltar ao primeiro amor. A chama vai arder novamente no seu coração. Quem sabe que você viu algo, entristeceu seu coração e disse: eu não vou mais fazer a obra. Mas Jeová me levanta nesta noite para te dizer: recebe renovo, recebe graça, recebe a minha presença pela palavra. Jeová está dizendo: voltamos a fazer a obra de Deus. A chama vai voltar a arder no seu coração. Eu conheço pessoas, meu pastor, que está numa certa idade e não tem mais vigor para fazer a obra. E diz: Caetano, como eu queria ter meus 20 anos para fazer a obra. E você tem saúde, tem vigor, tem força. Jeová está dizendo: voltamos a fazer a obra do Senhor. Terceira lição. A Bíblia diz que Jesus cuspiu a saliva no chão, misturou com terra e aplicou aos olhos do homem. E diz: vai até o tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi. Agora a pergunta que não quer calar: o homem cego, com barro no olho, como foi que ele chegou no tanque de Siloé? A Bíblia não diz que ninguém ajudou ele. A Bíblia não diz que ele foi com a bengala, não. Mas ele chegou. Mas como foi que ele chegou lá? Mas ele chegou. Terceira lição: você vai chegar aonde Jesus disse que você iria chegar. Como foi que ele chegou até o tanque de Siloé? Mas ele chegou. Você vai chegar aonde Jesus disse que você iria chegar. Aí a Bíblia diz que os vizinhos olhou e disse: não era esse que ficava mendigando? Um dizia: não, apenas parece com ele. Outro dizia ele mesmo insistia: sou eu mesmo. Porque quando Jesus determina a palavra, eu e você chega aonde ele disse que eu e você iria chegar. Porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. Ele disse: Lázaro, venha para fora. O coração que estava parado começou a bombear. Se o sangue não estava circulando, começou a circular. Tudo que
que estava parado dentro do corpo voltou a funcionar. Jeová está dizendo: quando eu determino a palavra, está determinada e ponto final. Por que, Caetano? Porque esta palavra é poderosa. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo de número 11: escondi a palavra do Senhor Jeová no meu coração para não pecar contra ti. Ainda do Salmo 119, versículo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4, disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 31: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Salmos de número 39, quando o salmista meditava na palavra, era como fogo queimando o seu coração. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 11: Jeová disse: Jeremias, o que tu vê, rapaz? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Número 23, 19: Jeová não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Jeová e não faria, ou falaria e não se confirmaria. A promessa está de pé. Deixa eu ver quem trouxe Bíblia, deixa eu ver quem trouxe o livro de Deus. Sem palavra é história de carochinha, sem palavra é invenção do homem, mas essa palavra liberta, essa palavra sustenta, essa palavra é digna de toda aceitação. Palavra, 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 palavra. Você vai chegar. Para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Como purificará o jovem o seu caminho? Meditando na palavra, palavra. Jesus já determinou a palavra e você vai chegar. Deixa eu ver quem pode adorar Jesus pela sua palavra. Quem pode adorar Jesus pela sua santa palavra? Quem pode adorar? Jeová está dizendo: você vai chegar, rapaz. Pode qualquer um querer colocar o pé, puxar o seu tapete e lhe caluniar, mas você vai chegar aonde ele disse que você iria chegar. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, invejoso. Sai da frente, liguarudo. Você vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai e sabe que eu sou Jeová. Toda ferramenta preparada contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério não vai prosperar. E toda língua que se levantou em juízo, o Senhor a condenará. Cai os cavalos, cai os cavaleiros, mas você, sua casa, a sua vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Vai permanecer adorando. Eu vim nesta noite, não foi pregar oba-oba, eu vim pregar a palavra. E Jeová está dizendo: você vai chegar aonde Jesus disse que você iria chegar. Vou encerrar aqui. Você vai chegar onde Jesus disse que você iria chegar. Mas como, Caetano? Eu não sei como vai ser, mas você vai chegar aonde Jesus disse que você iria chegar. Mas está difícil, porventura. Existe algo impossível para o nosso Deus, Ele faz. Você vai chegar. Mas eu estou enfermo, vai chegar. Ai, não tem condição, tem, Ele dá, vai chegar.